Importante é comentar que, primeiramente, ocorreu um trabalho preventivo no sentido de semear uma situação que pudesse nos levar a termos cortes significativos de verba, não é? No quanto ao financiamento, e nós, com muita calma, muito posicionamento, defendemos a tese de que dificilmente um governo que tem no setor agropecuário a oportunidade de se sustentar para buscar equilíbrio na balança econômica, seria uma incoerência cortar os destinos para que este setor viesse a realizar sua safra. É importante dizer que nós, em cada 6 meses, temos o retorno do dinheiro que é direcionado para o setor. E, em sendo direcionado ao setor, não é em 6 meses, ou nós pagamos, não é com o fruto do produto colhido, ou então nós renegociamos com garantia real e buscamos reequacionar. Essa tem sido a mecânica que o setor tem atuado. Isso aí, então, traz, assim, uma visão diferenciada dos outros segmentos da economia. Outros segmentos pedem para diminuir isso, PIS, COFINS, diminui aquilo, diminui o outro, desonera a folha, isso e aquilo. Quer dizer, é desgaste efetivo que acontece. E o importante é dizer que toda a verba direcionada ao setor retorna ao Tesouro com juro e correção monetária. Então, isto posto, nós tínhamos uma garantia de que nós não estaríamos aí convivendo com um momento de corte, e sim estaríamos convivendo com uma adequação, um ajuste, ou seja lá o termo que o governo esteja buscando adequar. E, paralelo a isso, nós estamos muito conscientes das dificuldades que o país atravessa, da economia tendo altos e baixos, não é? O que implicaria em necessidade de reajustes dentro de todas essas tabelas. Nós lastimamos profundamente de que o empenho para o produtor passar a praticar juros, se não iguais, mas muito mais próximos dos nossos concorrentes internacionais. Não, nós já estávamos com os patamares estabelecidos em torno disso. E, lastimavelmente, agora, com as taxas que foram recompostas de juro, os nossos adversários devem estar aplaudindo esta situação, que o Brasil, o produtor brasileiro, estará tendo um ônus no sentido de que o seu produto vai trabalhar com margens mais estreitas para a competitividade. Porém, o setor também é sabedor que nós temos aí uma capacidade muito grande de implementação de tecnologia e margem de recuperação. Nós formos analisar as produtividades no Brasil, e particularmente no Rio Grande do Sul, se nós pegarmos a de arroz, é das maiores do mundo. Se pegarmos as produtividades de soja, idem. Estamos com produtividades bastante acima das médias internacionais. E se formos pegar o milho, estamos atrás dos Estados Unidos, mas eles já estão sentindo um calorzinho na nuca, porque as tecnologias de ponta que nós temos disponibilizado está a nos sinalizar momentos aí que possamos concorrer de igual para igual. Paralelo a isso, nós temos aí um grande alentador ao processo de produção, que chama-se FAO. O que a FAO está preconizando? Que nós temos que produzir alimentos, porque em 2050 nós teremos aí nada mais, nada menos do que 9 trilhões de pessoas para comer. E quem tem que produzir alimentos são os países que têm justamente estimativa e áreas propostas para isso. Isto posto, a nossa situação é uma situação de muita serenidade ao analisar o programa que ora foi apresentado. Não é um programa onde esperávamos cortes, mas de repente os cortes se transformaram, não é, em uma posição que tem que se ter calma. Por isso que nós pedimos para conversarmos aí agora nesse horário com vocês. Tem muita coisa embutida nesse programa, tem muita coisa sinalizada, então a gente pensou em fazermos aqui uma apresentação com o enfoque econômico, detalhando diversos itens, não é? Para traduzir para vocês, item por item, o que a gente está pensando e analisando desse quadro.
se fôssemos fazer uma avaliação primária a respeito do assunto, o plano veio não a contento, porém não tão desolador como poderia ter sido. Então, dentro desse quadro, o Jorge, que é o nosso diretor financeiro, que é o presidente da Comissão de Soja e de Grãos, está aí conosco também para conversar com vocês, e o nosso chefe do departamento econômico aqui vai fazer a abordagem da interpretação do programa em si. Em primeiro lugar é o seguinte, nós tivemos uma alta no valor do recurso, né? Nós tivemos uma alta de 20%, chegando em 187,7 bilhões de reais. Esse recurso ele não é público. Esse recurso ele é um recurso privado. Esse recurso sai dos depósitos à vista dos bancos. Esse recurso sai da poupança rural dos bancos. E esse recurso sai dos recursos livres dos bancos. Recursos esses recursos livres, inclusive, que é o maior crescimento no Plano Safra, é justamente os recursos livres, ou seja, aquele que que os bancos emitem títulos e o banco, ao emitir títulos, ele vai pagar uma determinada remuneração por aqueles títulos e ele vai pegar esse recurso e vai emprestar para o produtor. Nós vemos que essa rúbrica cresceu 130%. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que o brasileiro quer participar do agronegócio. Como? Financiando o agronegócio. As famílias estão tirando dinheiro da poupança e colocando o seu recurso nas letras de crédito do agronegócio, por exemplo, que pagam bem melhor que poupança, é verdade, e é uma forma das pessoas participarem do agronegócio. Então, quer dizer, desses 20%, o grosso do crescimento são recursos livres, que, como o próprio nome já sugere, o juro é livre. O banco cobra quanto ele quiser, ou quanto ele puder cobrar do produtor. É uma negociação de caso a caso, cada produtor vai ter uma determinada taxa de juros desse recurso. Então, desses 187 bilhões, o recurso que o governo controla o juro, na verdade, não são 187 bilhões, sendo escasseadas todas as fontes de recurso de crédito que nós temos acompanhado. Então, esta fonte, ao não estar sendo escasseada, mesmo que ela não tenha crescido ao patamar que nós esperávamos, uma vez que a nossa inflação dos custos está em 10,43%, então a gente esperava um aumento maior dos recursos controlados, mas mesmo que não tenha vindo no mesmo patamar, só em ter crescido já é uma coisa diferente do que está acontecendo em média na economia. Justamente reflexo de, por exemplo, nós estarmos crescendo. Outra coisa positiva que nós vimos foi o aumento do teto do limite de 1.100.000 por tomador para 1.200.000. Então, quer dizer, nós temos 7,5% mais de recurso associado a um maior limite por tomador, o que se aproxima do aumento de custos, mas não cobre totalmente o aumento de custo e não providencia com recursos controlados, com juro controlado, aumentos de área plantada. Então, o que nós temos aqui? Nós temos também investimentos. Os investimentos caíram 25,5%, o valor disponível para investimentos, uma queda bastante grande na rúbrica de investimentos. E o apoio à comercialização, que essa é a parte do governo. O que o governo faz num plano safra? Apoio à comercialização e subvenção ao seguro. Essas são as duas grandes atuações do Estado no setor produtivo agrícola. O apoio à comercialização, que ano passado tinha sido 5 bilhões e 600 milhões, caiu para 5 bilhões. Quer dizer, teve uma queda de 11%. Isso explica por que foram tão tímidas as políticas de reajuste de preço mínimo, em especial do trigo e do arroz. Justamente porque o governo já estava prevendo que ia ter menos recurso para apoiar a comercialização. Então, quer dizer, a parte que diz respeito ao recurso bancário e à poupança da sociedade que investe no agronegócio, essa cresceu. Agora, a participação do Estado, a parte que diz respeito ao governo, estritamente, essa diminuiu. E nós tivemos, e uma outra preocupação que nós tivemos, além da queda do recurso disponível, que é uma preocupação muito grande, também as incertezas em relação ao seguro rural. Temos coisas boas e coisas ruins. As coisas boas
é que nós agora foi nos sinalizado, foi dado partida, e cada um projeta a sua corrida nessa maratona, que é justamente compor de onde vai sair o dinheiro. Então, cada um é fundista, o outro é de largada, o outro... Cada um tem a sua maneira, por isso que eu digo que nós vamos ter que começar... E cada produtor tem que ver como é que está a sua posição com o banco. Que tem produtores que têm depósito, que têm programações, que têm previsão, que têm pontualidade, que têm tudo. Pontualidade, por exemplo, a adimplência é uma das características que valoriza por demais a situação dos produtores. Até hoje nós estamos com 0,4% de inadimplência. 0,4% é a inadimplência do setor. Isso é um senhor argumento, não é, para que o sistema financeiro nos olhe com carinho, porque nós já tivemos com 18%, 24% de inadimplência. E nós temos hoje condições de olhar essas coisas para ver. Agora, não só o juro é que vai ser o juro é resultado de uma situação econômica e não o que vai puxar uma situação econômica. É um compensatório. Agora, o fato é o seguinte, que os resultados financeiros também das instituições financeiras tenham que se olhar isso, no sentido de que o governo converse com as instituições financeiras, que abram um pouco de mão, não é, dos spreads que eles estão tendo, onde agora ficou muito clara a evidência e oportunidade deles continuarem ganhando mais do que vinham ganhando. Não, então... É isso aí. Até, inclusive, eu queria dar um exemplo prático disso. A questão dos juros, como o presidente já bem mencionou, se nós olharmos, olha, está 8,75, pelo que está acontecendo na economia brasileira, até que o aumento não foi tão grande, apesar de ser de 2 dígitos, como bem lembrou o Dr. Jorge, só que nós não podemos nos comparar, em primeiro lugar, com os demais setores da economia, porque os nossos competidores são os produtores americanos que pegam esse dinheiro a 2% e não a 8,75%. Quando não é 1,5%. Quando nós concorremos com os produtores europeus, que não só não pagam juros, como recebem um subsídio ainda para pegar o dinheiro. Então, quer dizer, nós participamos de um mercado global que incentiva fortemente a produção e nós estamos pagando juros, comparado aos nossos competidores, absolutamente elevados, monstruosamente grandes. Outra coisa que é importante nós entendermos é que vamos nos colocar no lugar do banco para que seja bem entendida a nossa preocupação do que o presidente está falando aqui. Eu sou um gerente do banco, aumentou 7,5% o recurso que eu tenho para emprestar a 8,75%. E aumentou 130% o recurso que eu tenho para emprestar a juro livre, que vai a 16%, 17%. E mais, esse dinheiro eu já captei, eu tenho que pagar a pessoa que comprou esse título, senão eu vou ter que tirar do meu bolso. Eu preciso emprestar esse dinheiro. Então, a pressão que vai haver no produtor para que ele pegue esse recurso do juro controlado, mas que também pegue esse recurso do juro livre, e na média nós tenhamos um juro bem acima dos 8,75. E essa é a nossa grande preocupação quando nós vimos essa elevação dos recursos livres nessa magnitude, e é por causa de coisas dessa natureza que o presidente está ressaltando, que os bancos precisam olhar para esse setor de maneira diferenciada, considerar as taxas de inadimplências que nós temos e o governo estar atento para intervir caso haja se force a construção de mix de crédito, porque do contrário, nós já estamos com os nossos custos de produção numa franca elevação, nós estamos com um aumento do custo de financiamento bastante claro, e mais do que isso talvez a gente não tenha para oferecer.